Você já parou para pensar que pode estar vivendo exatamente o mesmo momento que Jerusalém viveu há 2000 anos atrás? Sabe aquela sensação de que algo gigantesco está prestes a acontecer, mas a maioria das pessoas continua vivendo como se nada estivesse mudando? É exatamente isso que eu preciso te contar hoje. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga o tempo em que vivemos. Imagina a cena. Jerusalém, a cidade santa, cheia de gente esperando o Messias há séculos. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram aguardando essa promessa. E então, ele chega. Mas aqui está o detalhe que parte meu coração toda vez que penso nisso. Quando ele finalmente apareceu, a maioria não reconheceu. Pior ainda, rejeitaram, zombaram, crucificaram. E sabe o que é mais assustador? Jesus chorou por causa disso. O próprio Filho de Deus, olhando para aquela cidade com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse algo que me arrepia até hoje. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Presta atenção nisso. Jerusalém perdeu o seu dia, o dia dela. A oportunidade de uma vida inteira passou bem na frente dos seus olhos e ela não viu. E agora eu te pergunto algo que você precisa responder com total honestidade no seu coração. Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro? Porque olha só o que está acontecendo ao nosso redor neste exato momento. Os sinais que Jesus mesmo profetizou estão se cumprindo um após o outro, numa velocidade que até os estudiosos estão assustados. Guerras e rumores de guerras. Liga o jornal qualquer dia. Terremotos em vários lugares. A ciência nunca viu tanta atividade sísmica. Fomes, pestes, o amor esfriando. Você consegue negar que está vendo isso acontecer? Mas espera, porque isso vai muito mais fundo do que você imagina. Tem algo acontecendo nos bastidores da história que pouquíssimas pessoas estão percebendo. E é justamente isso que fez Jesus chorar naquele dia em Jerusalém. Ele não chorou porque era fraco. Ele chorou porque sabia exatamente o que estava vindo e via um povo completamente despreparado, completamente cego para a realidade espiritual que estava batendo na porta deles. Deixa eu te contar algo que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho, com o povo gritando, Hosana, Hosana, você acha que aquele era um dia qualquer? Não, meu amigo. Aquele era o dia. O dia profetizado pelo profeta Daniel centenas de anos antes. O dia exato que o Messias deveria se apresentar a Israel. Tem um rabino chamado Judson Cornwall, que fez cálculos impressionantes sobre isso. Ele pegou a profecia das 70 semanas de Daniel. Você sabe aquela que fala sobre as semanas de anos? E descobriu que o dia exato que Jesus entrou em Jerusalém era precisamente o dia que o Messias deveria se revelar. Não estou falando de aproximação. Estou falando de exatidão matemática, cronológica, profética. E sabe o que Jerusalém estava fazendo naquele dia? A maioria estava vivendo normalmente. Comprando, vendendo, trabalhando, reclamando dos romanos, preocupada com as contas do mês. Sons familiares para você? Aqui está algo que vai fazer você entender a gravidade do momento. Jesus não chorou quando foi traído por Judas. Não chorou quando Pedro o negou 3 vezes. Não chorou quando foi espancado, cuspido, humilhado. Mas chorou por Jerusalém. Porque ele sabia que aquela cidade estava perdendo a única chance real que teria. E as consequências disso? Devastadoras. Apenas algumas décadas depois, em 70 d.C., exatamente como Jesus profetizou, Jerusalém foi completamente destruída pelos romanos. Não ficou pedra sobre pedra do templo. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. A cidade que recusou seu dia de visitação teve que enfrentar seu dia de juízo. Você está começando a entender onde eu quero chegar? Porque tem uma pergunta queimando na sua mente agora, eu sei. E essa pergunta é: será que nós aqui, agora, em nosso tempo, também estamos no nosso dia de visitação? Vamos olhar para os fatos com total honestidade. A Bíblia fala claramente sobre os sinais da volta de Jesus. E não são sinais vagos ou difíceis de interpretar. São sinais específicos, claros, visíveis. Jesus disse: Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. E olha que interessante. Quando ele disse às portas, estava usando uma expressão que os judeus entendiam perfeitamente. Eles tinham um costume de colocar guardas nas portas da cidade.
Esses guardas não ficavam dormindo, não ficavam distraídos. Eles ficavam alertas porque sabiam que a qualquer segundo algo poderia acontecer. Agora me diz uma coisa: quantas pessoas você conhece que estão realmente alertas? Quantas pessoas vivem como se Jesus pudesse voltar hoje? A grande maioria da igreja, e eu digo isso com dor no coração, está vivendo exatamente como Jerusalém vivia. Sabe que Jesus vai voltar um dia. Acredita que uma hora isso vai acontecer. Mas vive como se esse dia estivesse muito, muito distante. E olha a ironia trágica nisso tudo. Jerusalém esperou séculos pelo Messias e perdeu quando ele chegou, porque estava ocupada demais, distraída demais, religiosa demais. Hoje temos todos os sinais gritando ao nosso redor. Temos a palavra profética sendo cumprida diante dos nossos olhos. E ainda assim, a igreja está sonolenta. Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens esperando o noivo. Lembra? 5 eram prudentes, 5 eram nécias. E sabe qual era a diferença entre elas? Não era que as nécias não esperavam o noivo. Elas esperavam, mas não estavam preparadas para a demora, e nem para a chegada súbita. Quando o grito ecoou, "Eis o noivo!", aquelas 5 virgens nécias entraram em pânico. Correram desesperadas atrás de azeite. Bateram na porta já fechada, mas ouviram as palavras mais terríveis que alguém pode ouvir. "Não vos conheço." Você consegue sentir o peso disso? Não é sobre não saber que o noivo ia chegar. É sobre não estar pronto quando ele chegou. É sobre perder o momento. É sobre deixar passar o seu dia. Agora deixa eu te mostrar algo que vai fazer tudo isso ficar ainda mais real. Tem um padrão na Bíblia que se repete continuamente. Deus sempre avisa antes de agir. Sempre. Ele avisou Noé antes do dilúvio. Avisou Ló antes de Sodoma. Avisou José antes da fome no Egito. Avisou o faraó antes das pragas. Deus não pega seu povo de surpresa. E é exatamente isso que ele está fazendo agora. Os sinais não são coincidências, são avisos, são alarmes tocando, são luzes vermelhas piscando. É Deus dizendo: "Olha, meu filho, minha filha, presta atenção. Não perde esse momento. Não comete o mesmo erro de Jerusalém." Porque tem algo que você precisa entender sobre aquele choro de Jesus. Não era só tristeza. Era lamento profético. Era o coração de Deus partido vendo seu povo cego para a própria salvação. Jerusalém tinha tudo. As escrituras, os profetas, o templo, a lei, as promessas. Mas perdeu tudo porque não reconheceu o tempo da sua visitação. E hoje, a igreja tem tudo também. Tem a Bíblia completa. Tem o Espírito Santo. Tem 2000 anos de história para aprender. Tem o próprio Jesus que já veio uma vez e prometeu voltar. Tem sinais evidentes por todos os lados. Mas, está atenta? Vamos direto ao ponto do que realmente importa agora. Israel voltou a ser nação em 1948, pela primeira vez em quase 2000 anos. Isso não é acontecimento político, isso é cumprimento profético. Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar não passaria até que tudo se cumprisse. A figueira na Bíblia representa Israel. E ela brotou. Jerusalém voltou para as mãos de Israel em 1967. A cidade que Jesus chorou por cima está novamente sob controle judeu pela primeira vez desde que foi destruída em 70 d.C. Cristo. Isso também não é acaso. O conhecimento está aumentando de forma exponencial, exatamente como Daniel profetizou. A tecnologia que permite a marca da besta não só existe como está sendo implementada. Guerras no Oriente Médio envolvendo exatamente as nações que Ezequiel mencionou há 2600 anos. A imoralidade atingindo níveis de Sodoma. O evangelho sendo pregado a todas as nações através da internet. Cada peça do quebra-cabeça profético está se encaixando. E sabe o que isso significa? Significa que o Messias está às portas. Não pode estar. Não, talvez esteja. Está. Assim como estava naquele dia em Jerusalém quando Jesus chorou. E aqui está a diferença crucial entre você e Jerusalém. Eles não sabiam que era o dia deles até que já tinha passado. Mas você está sendo avisado agora. Enquanto ainda há tempo. Enquanto a porta ainda está aberta. Enquanto a graça ainda está disponível. Sabe qual é o chamado mais urgente que Deus está fazendo neste momento? Não é para você simplesmente aceitar que Jesus vai voltar. É para você viver como alguém que realmente acredita nisso. É para você se preparar. É para você estar com as lâmpadas acesas e o azeite renovado. É para você estar vigilante. Porque quando aquele som de trombeta ecoar pelos céus, quando o arcanjo gritar, quando Jesus romper as nuvens, não vai haver segunda chance.
Não vai ter, espera aí que eu vou me preparar agora. Ou você está pronto, ou não está. Jerusalém chorou depois. Chorou quando viu o templo pegando fogo. Chorou quando viu seus filhos sendo mortos. Chorou quando percebeu que tinha perdido tudo. Mas já era tarde demais. O tempo dela tinha passado. Não deixa isso acontecer com você. Não deixa que daqui a algum tempo você olhe para trás e perceba que todos os sinais estavam lá, todos os avisos foram dados, todas as oportunidades apareceram, mas você estava ocupado demais, distraído demais, apegado demais às coisas deste mundo. O Messias está às portas, e desta vez ele não vem como cordeiro manso indo para o sacrifício. Ele vem como leão de Judá, como rei dos reis, como juiz de toda a terra. E a pergunta que vai definir seu destino eterno é simplesmente esta: você está pronto? Não responde para mim. Responde no seu coração diante de Deus, com total honestidade. Suas lâmpadas estão acesas? Seu azeite está cheio? Sua vida está em ordem? Seus pecados estão confessados? Sua comunhão com Deus está viva, real, diária? Porque este pode ser seu dia. Não desperdiça. Não comete o erro de Jerusalém. Reconhece o tempo da tua visitação. O Messias está às portas, e quando ele bater, que ele te encontre pronto, esperando, com a lâmpada acesa e o coração ardendo de amor por ele.